Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um período de oração. Eu queria saber se alguém tem algum pedido de oração. Como nós acabamos de ouvir o testemunho, a igreja orou, a igreja se posicionou e o milagre está sendo contado aqui. Fala. Uma Cássia vai fazer uma cirurgia e eu tenho um pedido que ora junto com ela também na hora. Eu que tenho um pedido, não sei se vocês viram nos jornais, deve passar muito, uma menina Valentina, foi picada por um escorpião, está na UTI. A família deles é liderado de um casal de pastores amigos meus lá do Riacho Fundo e estão fazendo campanha de oração ali no hospital. Ela está entubada, está bem sério, porque ela foi calçar o tênis e tinha um escorpião no tênis. Ela recebeu várias picadas e até eles acharem o hospital que tinha o soro, passou muito tempo e o veneno chegou no coração, no pulmão e na cabeça. Então ela está em estado gravíssimo mesmo. Então eu queria convidar a igreja, vamos colocar em pé e para a gente fazer uma oração mesmo, convocando os anjos do Senhor, sabe? Para fazer a ação que Ele pode fazer, sabemos que Ele pode fazer. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, nos colocamos em pé, Deus, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, para clamar a Ti, Deus, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, papai. Queremos clamar, Deus, pela vida da irmã Cássia, Deus, que acabou de testemunhar aqui, Deus. Testemunho, Deus, em vida de pessoas, Deus, que ela viu o agir do Senhor e um testemunho na vida dela. E mais uma vez nós queremos pedir, Deus, por procedimento que ela vai fazer essa semana. Espírito Santo de Deus, o Senhor, Pai, é o médico dos médicos, Senhor. Então, no nome de Jesus, Deus, esteja à frente de tudo, Deus, e que seja mais um testemunho de fé na vida da irmã Cássia, Deus, que ela possa vir aqui, Deus, contar a ação de Deus, Deus, quando a igreja ora, Senhor, quando a igreja se posiciona, quando a igreja intercede pelo outro, Deus. Da mesma forma, Deus, queremos pedir, Deus, para a Valentina, Deus, que está ali no hospital hoje, Deus. Espírito Santo, faz o que nós não podemos fazer, Deus. Vai aonde nós não podemos ir, papai. Muitas pessoas têm orado, muitas pessoas têm se levantado, papai. Então, no nome de Jesus que eu te peço, Deus, faz um milagre acontecer ali, Deus. Faça que seja uma oportunidade de falar do poder do Senhor, Deus, através da vida dela, Deus. Ó Pai, no nome de Jesus eu te peço. E se tiver, Deus, mais um pedido de oração aqui hoje, Deus, que o irmão pode ter se lembrado durante essa oração, te pedimos, Pai, alcança, Deus. Vai onde nós não podemos ir, Deus. Faça, Deus, acontecer a tua obra, Deus. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar no seu lugar. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, livro de Juízes, capítulo 6. Irmãos, nós estamos em uma nova série aqui de pregações, e é sobre o livro de Juízes. Na semana passada, a Rosane deu início, e algo que ela falou ali, que é muito importante a gente lembrar quando a gente está estudando ali o livro de Juízes, que é uma história que se repete capítulo após capítulo. Você sempre vai ver Deus abençoando e o capítulo começa. E mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. É uma repetição de erros. E isso já se enquadra muito bem com a nossa vida. Sempre a gente está indo e caindo, levantando, mas Deus não nos chama para esse lugar. Nós não temos que ser esses que caem toda hora e levantam e caem no mesmo erro. Não, nós temos que olhar para o foco que é Jesus, né? Se nós cairmos, Ele vai nos levantar, mas nós vamos levantar diferente. Então é muito importante que durante o estudo do livro de Juízes, em nenhum momento isso pode virar um lugar de acomodação. Você, não, eu vou clamar ao Senhor, o Senhor vai me ouvir e vai restaurar. Não, porque nesse processo em que você se esquece de Deus, muitas coisas podem acontecer. Muitas pessoas podem ser feridas através disso, pessoas que poderiam ser alcançadas por nós. Então nós temos uma responsabilidade muito grande no Evangelho, amém? Então a palavra de hoje é para te motivar a olhar para o Senhor, amém? Eu queria te convidar a nós acompanharmos a leitura e desde já pedi o dever de casa, você lê o capítulo inteiro em casa, para pular algumas coisinhas para a gente entender. Então olha lá, o versículo 1, vou ler na NVI aqui. O versículo 1 já começa, de novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel
Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações, ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam, trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Continue com a sua Bíblia aberta aí. Então, olha só o início desse capítulo. Ele vai falar, e mais uma vez o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor, que é a idolatria. É o que vai estar repetindo aqui o tempo inteiro nesse. Então, mais uma vez, eles abandonam Deus por outros deuses. Que a Rosane falou na semana passada, que o livro anterior, que é o livro de Josué, vai encerrar deles fazendo um tratado. Não, nós vamos adorar o Senhor vai ser o Senhor da nossa casa, da nossa família, nós reconhecemos toda a história, reconhecemos o poder de Deus, e nós vamos ver o próximo livro, sempre se repetindo, deles caindo na mesma coisa, esquecendo do Senhor. E o versículo começa falando que por causa disso, por causa do que eles estavam fazendo, Deus entregou ele na mão dos inimigos. Existe uma música muito conhecida, que foi muito criticada muito tempo atrás, que é o Restitui, do Trazendo a Arca. Ele é baseado nesse texto. Olha só, você consegue imaginar uma coisa muito interessante. O povo de Israel, ele estava na terra boa, que mana leite e mel. Isso quer dizer o quê? Uma terra frutífera. Eles estavam em um lugar onde tudo que eles plantassem, eles iam colher em fartura, porque Deus deu isso para eles. Eles teriam direito a tudo. Este povo que estava na terra boa, que mana leite e mel, agora nesse capítulo fala que eles foram achados em cavernas, escondidos, porque os povos invadiam, arrancavam tudo que eles plantavam, matavam todo o gado deles, acabavam com tudo. É o mesmo povo. Isso quer dizer que Deus mudou? Com certeza não. A palavra de Deus é a mesma. Vou dar para vocês uma terra boa que mana leite e mel. Aí vem as condições. Se vocês estiverem seguindo os meus caminhos. Se vocês não estiverem seguindo os meus caminhos, vocês serão entregues nas mãos dos inimigos. Então, depois de 7 anos, vivendo dessa forma, escondidos, aí eles vão clamar ao Senhor. 7 anos é muito tempo para viver escondido. Um povo que tem a terra boa, que mana leite e mel, está escondido em uma caverna. É muito tempo. Aí aqui no versículo 6, vai falar assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles empobreceram tanto, eles perderam tanto, aí eles se lembraram do Senhor. Aí eles clamaram ao Senhor. E continua dizendo, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, eu os expulsei, eu dei a vocês a terra deles, também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, contudo, vocês não me deram ouvidos. Então, depois de 7 anos, depois deles terem se empobrecido bastante, o povo clama ao Senhor e o Senhor responde. Ele responde em outras palavras: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que livrou vocês do Egito. Eu sou o mesmo Deus que deu a vocês uma terra boa que mana leite e mel, que tirou os inimigos dessa terra e entregou a terra para vocês. Eu dei isso na mão de vocês. Eu fiz tudo por vocês. E o que eu pedi para vocês? Não adorem aos deuses dos amorreus. E o que vocês fizeram? Eu pedi para não fazer. Sempre a mesma história, se repetindo e se repetindo no livro. Vocês vão ver isso acontecer diversas vezes. Diversas vezes. No versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia aos
eu acho que é assim que pronuncia, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Então, olha só, nós vamos ver um homem muito importante agora aparecendo, que é Gideão. E olha só que interessante, o que ele está fazendo? Ele está malhando trigo em um tanque de prensar uvas para se esconder dos inimigos. Então ele está nesta posição que todos os versículos anteriores já falaram para nós. O povo estava com medo, o povo estava escondido, o povo tinha medo, porque tudo que eles plantavam era arrancado, tudo que eles tinham era tomado. Eles estavam se empobrecendo. Então este homem está ali fazendo algo no lugar onde não deveria ser feito, para poder se esconder dos seus inimigos. Mas o que já é importante de olharmos aqui nesse versículo? Essa proatividade de Gideão. Ele estava com medo? Sim, ele estava com medo. A própria palavra está falando. Mas ele não parou de fazer o que tinha que ser feito. Aí eu já queria fazer uma pergunta para os irmãos. Por que nós, sempre que somos abatidos, oprimidos, perseguidos, primeira coisa que fazemos é deixar de fazer as coisas? Primeira coisa que fazemos. Então, se eu estou passando por problema, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de orar. Se eu estou precisando de Deus, se eu estou sendo atribulado, se eu estou sem ânimo, se eu estou desanimado para buscar a presença de Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de orar, é parar de ler a Bíblia. Se eu estou sentindo alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é esquecer as disciplinas espirituais. Por que nós fazemos isso? Nós já vemos uma diferença aqui nele, que ele não para de fazer. Da mesma forma que nós vamos ver, por exemplo, Daniel, que a gente está falando aí na escola dominical. Daniel não deixava de prestar o culto para Deus. Mesmo fora da terra dele, mesmo debaixo de decretos que proibiam ele de adorar a Deus, ele fazia do jeito dele. Ele subia lá para o quarto dele, ajoelhava em direção a Israel e adorava ao Deus dele. Por que nos momentos em que nós precisamos mais buscar a Deus, nosso primeiro sintoma é se esconder, é fugir? A síndrome de Adão, né? Comeu do fruto, se escondeu. Por que isso é tão natural em nós? Meu irmão, isso não deveria ser. Por quê? Já viu que não tem visitante hoje? Pode moer todo mundo, né? Somos cristãos maduros. Não podemos estar caindo nesses erros simples, pequenos. Nós precisamos de discernimento de espírito. Nós precisamos entender quem são os nossos inimigos, o que eles estão fazendo, o que eles estão tramando, para poder fazer o que tem que ser feito da forma que está dando para fazer agora. Foi isso que Gideão fez. Ele precisava se alimentar. Ele precisava de mantimento. Ele não podia fazer isso publicamente. Então ele achou uma forma de continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, meu irmão, nós precisamos ter essa atitude nas nossas batalhas espirituais. Nós sabemos o que precisa. Mais na frente nós vamos ver ele agindo de forma inteligente novamente. De fazer as coisas ali num momento que não ia chamar muita atenção. Continuando aqui, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha o que ele vai falar, poderoso guerreiro. O que você imagina de imediato? Que Gideão era forte, que Gideão era poderoso, que Gideão devia ser um cara muito, sei lá, eloquente, podia ser um cara assim que ia ter muito nome dentro do povo de Israel. Aí Gideão responde: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá, liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E Gideão respondeu: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Então o Senhor chega nele e o chama de um homem corajoso. Mas nós vemos no decorrer do versículo que ele já fala: não, Senhor, eu sou do menor das tribos, o menor, o mais esquecido. Na minha casa, eu sou menor ainda. Por que o Senhor está falando que eu sou esse corajoso?
Porque foi esse mesmo cara que diante do anjo do Senhor falou: Deus, o Senhor nos abandonou. Onde o Senhor está, Deus? Cadê o Deus dos nossos pais? Que falavam, que contavam as coisas que o Senhor fez quando tirou do Egito. Olha onde nós estamos. Estamos escondidos em cavernas, estamos empobrecendo, estamos perdendo tudo. Aí ele fala: com esta coragem, vá libertar o povo. Com esta coragem de falar diante do Senhor, de questionar o Senhor. Com esta coragem, vá, faça as coisas. Quem somos nós? Diante das situações, percebemos, vamos falar já de coisa clara, diante de batalhas espirituais, de lutas que percebemos, quais são as nossas atitudes? O anjo do Senhor aparece para você. É o Senhor mesmo? Aquele Deus que libertou o povo de Israel do Egito? É o Senhor mesmo? O que o Senhor pode fazer? Não estou falando para o irmão se colocar num lugar de questionar a Deus, de colocar Deus contra a parede, não é nada sobre isso. De reconhecer o que Deus pode fazer. Mas eu não sou nada. Mas é quem está te enviando. Não é você. Eu estou olhando para você hoje, Gideão, e estou vendo um homem forte e corajoso. Você pode não ser hoje, mas o olhar de Deus está em outro lugar. Quando Deus olha para você, meu irmão, quando Deus te incomoda de algo, quando Deus te direciona por algo, você precisa fazer isso, você precisa orar por isso, você precisa direcionar as coisas para isso, Deus não está vendo como é que você está hoje. Deus não está te vendo como o menor da sua casa, como o menos importante, ou como Moisés falou, aquele que não sabe nem falar direito. Deus não está olhando para você dessa forma. Ele está olhando em quem você será se você estiver debaixo da vontade dele. Quem foi Moisés? Olha o Moisés, grande Moisés, olha a relação que ele teve com Deus. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente e vê aquele homem escondido, olha como a história se parece, foragido, escondido na terra de Midian, e estava ali escondido do povo, mas Deus olhou para ele e falou: eu vou usar você para libertar Israel. Você não tem ideia do que eu vou fazer através da sua vida. Você não sabe. Eu estou te enviando. Da mesma forma é com Pedro. Nós vamos ver Pedro lá nos evangelhos. Jesus olha para Pedro, Jesus está vendo Pedro em Atos. Jesus não está vendo aquele Pedro ali. Ele está vendo tudo que vai acontecer através de Pedro lá no livro de Atos. Então nós temos que entender que quando Deus te direciona, Deus está vendo uma coisa que você não está vendo. E agora eu queria aproveitar que estamos aqui também e falar algo muito importante. Meu irmão, os pastores da igreja não são as pessoas que vão receber de tudo de Deus, de todos os dons, de tudo que vai acontecer. Não, a Bíblia fala que os dons espirituais vão ser distribuídos da forma que Deus quiser, com o objetivo: edificar a igreja. Nós temos que ter uma visão que nós somos edificadores da igreja. Então, se eu percebo que algo está errado aqui na igreja, tenho que ser eu essa pessoa que vai colocar o meu joelho no chão, que vai buscar um direcionamento de Deus, e quando eu estiver buscando a Deus, aí eu vou procurar os meus pastores e vou falar: pastores, vamos orar juntos? Eu estou aqui com você. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos estabelecer isso. Nós não podemos ser as pessoas que vão trazer os problemas. Nós temos que ser as pessoas que vão trazer as soluções. A solução sempre está em Deus. Sempre. Pode ter certeza disso. Então, meu irmão, quando você percebe coisas que estão te incomodando aqui dentro do nosso ambiente igreja, você tem que entender que Deus está olhando para você e está te falando: ei, levanta, homem corajoso. Faz alguma coisa. Se Deus está te revelando algo, se Deus está te incomodando algo, é porque Deus quer te usar para mudar essa situação. É você essa pessoa. Mas eu, Senhor, eu sou o menor daquela igreja. Estão entendendo, meu irmão? Deus quer nos usar para a edificação da igreja. Os pastores da nossa igreja, eu estou falando aqui do nosso contexto porque estamos aqui entre família. Os pastores da nossa igreja, eles têm que olhar para a igreja e falar: olha só o tanto de braço que tem aqui para orar comigo. Eu não estou sozinho. Esse tem que ser o olhar da sua liderança. Vamos falar menor. O seu líder de GC, ele tem que olhar para você e falar: ah, eu tenho esse braço aqui comigo. Ele vai me ajudar.
Quando tiver ruim, Ele vai ajudar a levantar, Ele vai fazer isso acontecer. Nós não podemos ser espectadores. Não podemos. Nós não podemos estar sentado vendo o que está acontecendo. O meu povo está achado em cavernas, o meu povo está sendo destruído pelos inimigos. Eu não posso ser essa pessoa. Eu posso ser a pessoa que percebe a situação e não para de fazer o que tem que ser feito, por mais que seja escondido, como Gideão está fazendo. Por mais que ele esteja fazendo o que ele tem que fazer, de uma forma que pode ser, mas você tem que fazer. Você tem que se colocar em uma posição de oração. Nós somos a igreja do Senhor, não é uma liderança. Vocês entendem isso? Você entende isso? Enquanto igreja, nós temos responsabilidades no reino espiritual. E além de honrar a nossa liderança, além de entender, nós temos que ser o suporte da nossa liderança. Vocês lembram quando foi com Moisés? E Moisés foi pedir conselho para Jetro, sogro dele. E qual foi o conselho que Jetro deu para Moisés? Divida líderes no meio do povo. Você precisa de pessoas de confiança no meio do povo, porque essas pessoas vão alcançar um público aqui, outro público ali, é muita gente para você sozinho. Essa é a constituição da igreja, meu irmão. Os nossos pastores estão aqui para nos direcionar, mas nós não somos espectadores. Nós não temos que ficar no nosso banco, sentado, esperando a igreja ficar cheia. Como a Rosane falou aqui hoje. Se não tem visitante, a culpa é nossa. Nós não temos que ser as pessoas que vão ficar observando as coisas que estão acontecendo na igreja e fazendo um grupinho para falar ali, olha, Rosane, você viu lá como é que está feio o negócio, Rosane? Não. Você viu como está feio? Então bota seu joelho no chão, meu irmão. Se Deus está te mostrando, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Seja corajoso, mas corajoso para libertar o povo de Israel, não para questionar Deus. Olha a situação que está acontecendo aqui. Estão entendendo, meu irmão? Então, bora. Eu pedi a liberdade, não tem visitante, a gente pode amassar, né? A gente está aqui para isso. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Não sou eu, o Senhor, que está fazendo isso? Então ele responde, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu, eu estarei com você e você derrotará todos os medianitas. Lembra que a gente falou que no versículo lá embaixo, que não dava para contar a quantidade de pessoas, a quantidade de camelos quando eles vinham invadir. Todos esses medianitas serão como se fosse um só homem. Todos eles você vai derrotar como se estivesse lutando contra uma só pessoa. Sou eu que estou falando. Quando nós nos colocamos na posição de entender o que Deus está querendo que seja feito, não é sobre a força do nosso braço. É sobre a nossa disposição para que Deus faça alguma coisa. Então, em qualquer situação que você esteja enfrentando na sua casa, na sua família, seja a tribulação que for, Deus não está esperando a sua inteligência, a sua força, a sua forma de resolver os problemas. Deus não está esperando nada disso de você. Ele está esperando a sua disposição. Você está disposto a ser o que eu estou vendo em você? Eu estou vendo em você um homem forte e corajoso. Você está disposto a ser esse forte e corajoso? Então levanta. Levanta e com esta coragem, faça o que tem que ser feito. Sabendo que eu estarei com você. Não é a força. Não é. Não é o nosso discurso. Não são as nossas qualidades. Não são os nossos títulos. As coisas que as pessoas colocam em nós. A expectativa que as pessoas colocam na gente. Não é nada disso. Eu estou contigo. Isso é o mais importante. E eu queria te perguntar, meu irmão, não para você me responder, mas para você pensar. O Senhor está contigo no que você está lutando? Ou melhor, você está lutando a guerra de Deus? Ou você está lutando a sua guerra? Ou você está lutando a sua opinião? Ou você está lutando a sua forma de ver as coisas? Ou você está lutando a sua perspectiva de como são as coisas? Porque se você estiver lutando a guerra do Senhor, Ele está contigo.
Mas se eu estiver lutando as minhas guerras, aí a gente volta lá para o versículo 1. E mais uma vez o povo fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Porque eles escolheram outros altares. Eles escolheram outros deuses do que o Senhor. Nós precisamos lutar as batalhas do Senhor. Se nós estivermos lutando as nossas batalhas, nós vamos empobrecer, nós vamos ser achados em cavernas, sem ninguém que nos resgate. Esse é o nosso destino. E o livro de Juízes vai se repetir, para ver se a gente entende isso. Mas se eu estiver lutando as batalhas do Senhor, Ele está comigo. Então olha só como é que continua. Versículo 17. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, olha que ousado, dai-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa de farinha fez pães de fermento, pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, trouxe para fora e ofereceu a eles sobre o carvalho. Só uma observação: o povo não estava mais cultuando a Deus. O povo não estava mais oferecendo sacrifício a Deus. Essa é a forma de adoração dele. Então, como é que ele fala? Então, eu vou fazer o seguinte, Deus. Se é o Senhor mesmo que está falando, eu vou prestar culto ao Senhor. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou te oferecer um sacrifício. Tá bom? Espera aí. Aí ele fala: vou esperar. Pode ir lá preparar tudo. Aí ele prepara tudo. Versículo 20. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Ou seja, ele recebeu aquela adoração. Ele queimou aquela adoração, né? E Gideão entendia isso. Por mais que há 7 anos eles estavam distante do Senhor, ele não falou: o Deus dos meus pais falavam. Ele sabe do que é aquilo. Então, o anjo do Senhor, até uma observação muito interessante, existem linhas teológicas, né? Uma das linhas teológicas muito interessantes, eles acreditam que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, por não se dar nome a ele e pela forma que acontecem as coisas daqui para frente. Então, ele desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou: ai de mim, soberano Senhor, vi o anjo face a face. O que é isso? Vou morrer. Ele sabia que ficar diante da presença de Deus, ele morreria. Ele ficou desesperado. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos... Essa palavra aí é difícil. Versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, ou seja, destrua os altares, pega uma oferta que pertence ao seu pai, corte os postes de Aserá, que é o outro Deus que estava sendo adorado ali, que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do porte de Aserá, que você irá cortar. Então olha o que Deus fala para ele. Entendeu aí que sou eu? Viu o poder de Deus? Agora vai, destrói todos os altares, destrói tudo que Deus não está gostando nesse lugar, pega a madeira daquele altar e queima ali como sacrifício. Faça tudo isso para o Senhor. Aí olha lá, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenava. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite, não durante o dia. Então ele estava com medo do que as pessoas iam fazer. Então durante 7 anos eles estavam adorando outros deuses, eles tinham feito altar para outros deuses, não estavam oferecendo holocaustos para Deus.
Aí Deus mandou oferecer um holocausto lá no altar e derrubar todos os outros altares. Aí ele, com medo do que as pessoas iam pensar do que ele estava fazendo, ele fez isso durante a noite. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste de Acerá ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram quem fez foi Gideão, o filho de Joás. Eles descobrem então quem fez aquilo. Eles vão ficar. Aí que eu vou falar, que eu queria que vocês lessem em casa para a gente focar no tempo aqui. E eles vão atrás. Aí eu queria que você fosse lá no versículo 32. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Então as pessoas começaram a dar um nome para ele, ao chamá-lo de uma forma que estava criando uma intriga entre o poder de Deus que estava sobre ele com o poder de Baal. Então que Baal faça alguma coisa com ele. Neste meio tempo, todos os medianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Zerreel. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiesritas para segui-los, enviou um mensageiro a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser e a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometestes. Vê, porém, uma porção de lã na eira, e o seu orvalho molhará apenas a lã, e todo o chão que estiver seco. Saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. Aí lá no versículo 40, assim Deus fez naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Então olha só, Gideão, com medo, destruiu o altar, fez tudo o que Deus pediu durante a noite. Com medo do que a família dele ia fazer, do que as pessoas iam fazer, e ele estava certo. Porque no outro dia as pessoas começaram a correr atrás. Quem foi que fez isso? Quem foi que destruiu o altar? Quando descobriram que foi ele, começaram a desafiar esse poder. E, gente, ali no decorrer, você vai ler em casa, você vai ver. Tem um questionamento que é muito bom. Se Baal é tão poderoso, por que ele não impediu que o altar fosse quebrado? Por que ele não fez nada? Que poder é esse? Eu não estou nem aí. Eu estou seguindo o que Deus, o Todo-Poderoso, mandou fazer. E eu vou fazer. Aí se levanta um grande exército. Arrodeou todo mundo. Claro que Gideão teve medo de novo. Ele falou: Deus, se o Senhor estiver comigo mesmo, faz desse jeito. Aí ele faz um trato com Deus, e assim Deus fez para mostrar o poder dele. Olha só que interessante, meu irmão. Todo esse contexto que está acontecendo nesse capítulo. Nós somos muito limitados. Muito limitados. Cada um tem as suas limitações. E o nosso inimigo, que é o diabo, ele sabe das nossas limitações. Olha que desvantagem. Ele sabe quais são os nossos lugares mais fracos. Ele sabe aonde nós vamos cair. Ele sabe onde a arrogância vem. Ele sabe o que vai fazer os nossos olhos encherem de glória. Ele sabe. Nosso inimigo sabe. E o nosso Deus, ele olha para nós, sabendo das nossas limitações, mas ele vê em nós o que seremos se estivermos debaixo da vontade dele. Ele não vê como nós estamos. Ele não olha para a sua soberba. Ele não olha para o seu pecado. Ele não olha para as suas limitações. Ele só olha para o que você pode ser se você seguir o que ele está mandando você fazer. Ele olha para aquele homem e fala: você é forte e corajoso. Você é, não sou não, Deus. No decorrer do capítulo inteiro você vê que ele realmente não é. Ele está com medo. Mas Deus está olhando para o homem e através da vida dele, Deus vai libertar o povo mais uma vez. Deus vai fazer algo espiritual, algo poderoso. Então Deus, ele olha para você e ele não vê o que o diabo vê. Falei que a gente estava na desvantagem, né?
Porque o diabo sabe das nossas limitações, mas não... Porque ele olha para nós e ele vê o poder de Deus em nós. O poder de Jesus, o sangue de Jesus, a glória de Deus. Não é sobre nós. Não é sobre as coisas que nós temos de bom, que a gente considera bom. As qualidades que nós... Não é sobre isso. Meu irmão, Deus quer te usar. Deus quer fazer algo através de você. É específico. E se nós estamos aqui, literalmente, vestimos uma camiseta de uma denominação, de uma igreja, nós temos que entender o que Deus quer que nós estejamos fazendo aqui dentro. Eu e outros do louvor aqui, o que Deus quer de nós no Ministério de Louvor? Quais são as batalhas de Deus no Ministério de Louvor? Os irmãos que são da diaconia da igreja. O que Deus quer de você? Quais são as guerras que o Senhor quer que você esteja lutando ali dentro? Você como voluntário da igreja. O que Deus quer fazer com você? Quais são as guerras? Entende o tanto de pergunta? O que Deus quer fazer com nós? O que Deus quer fazer através, ou igual ele vai falar, por intermédio de você? Quais são as batalhas? Não interessa quais são os inimigos. São fracos, pequenos, diante de Deus. Não diante de mim. Diante de Deus, eles são pequenos. Nós podemos olhar e falar, isso aqui é impossível de resolver. Não é assim que acontece? Sabe quando a gente se conforma com as coisas? Não acontece? Você olha para uma situação dentro do seu ministério, dentro do que você está fazendo dentro da igreja e fala, fazer o quê, né? É assim mesmo. Não tem como mudar essas coisas. A gente não fala assim? Olha o que estamos fazendo. Estamos falando então que Deus não pode. Porque Deus pode. Pode mudar tudo. Então, se eu me conformo, vou mais profundo. Se eu me conformo, eu estou adorando a outros deuses. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus, ele chama para nós, não vos conformeis com este mundo. Nós precisamos ser renovados, renovar a nossa mente. O nosso Deus não é um Deus de conformismo. Então, quando eu olho para uma situação dentro do meu ministério, dentro do que eu estou fazendo, vamos contextualizar a casa de Israel, o povo de Israel, como o nosso ministério hoje, onde Deus nos colocou hoje. Como é muito falado aqui na Lagoinha, que eu tenho entendido, aprendido isso, né? Estou como tal coisa, estou fazendo isso. O tempo que eu estou aqui agora, o que eu estou fazendo? Quais são as batalhas que Deus está te chamando para lutar? Ele não está te chamando para se esconder em caverna. Não está. Ele não está te chamando para se esconder de inimigo. Não está. Ele não está te chamando para fazer o que tem que ser feito às escondidas. Ele não está. Deus está nos chamando para um lugar de ousadia. Quando eu falo de ousadia, não é intriga, não é briga, não é discussão com pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hortes celestiais. A nossa luta ela é espiritual. Então, quando Deus nos mostra algo, quando Deus nos direciona algo, eu preciso ir até Ele e falar, Deus, quais são as suas guerras? Eu quero ser o intermédio. Eu quero ser esta pessoa que vai lutar a sua guerra, não a minha. Porque nós nos enganamos com a nossa forma de pensar as coisas. Então, eu penso desse jeito. Vou dar um exemplo bem bobinho para você entender. Falar de música. Cada um tem seu estilo musical. Não é verdade? Tem música que eu falo, não, essa música, sério mesmo? De novo. Sabe? O pessoal aí que é do louvor sabe como é que é. Não, bota uma música boa aí, gente. Faz alguma coisa. Porque cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Eu não estou falando sobre o seu gosto. Eu não estou falando sobre a sua opinião. Eu estou falando sobre Deus. O que Deus está vendo? Eu preciso saber o que Ele está vendo. Nós temos hoje livre acesso a Deus. O Espírito Santo que fala conosco. Então, Espírito Santo, o Senhor está vendo
Aonde você está hoje, meu irmão? O ministério que você está hoje. Quais são as guerras que Deus quer que você lute? Não as guerras que você quer lutar. Diferente. Mas quais são as guerras que Deus quer que você lute? Você, o homem corajoso do Senhor. Então aí no seu lugar, meu irmão, louvor não, nem precisa, vamos orar todo mundo, nem precisa do louvor não. Vamos orar. No seu lugar eu queria que você falasse para o Senhor agora: Deus, eu quero lutar as suas guerras. Deus, eu quero entender aonde o Senhor... Meu irmão, isso é um processo, viu? Não pode terminar aqui, não. Porque você tem que chegar em casa e essa pergunta continuar ali. Continuar ali, para você perceber o que vem de Deus nisso. Então comece a perguntar para Deus: o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer para entender o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu vou quebrar os altares? Eu queria que você fosse muito específico. Se você já percebe lugares que você atua, aqui dentro da nossa casa, aqui, ó, dentro da nossa igreja, lugares que você está atuando na igreja, se você já percebe coisas, se você já entende coisas, eu quero que você seja específico com Deus. Deus, como que eu vou ser usado por intermédio do Senhor nessa situação? Como que eu vou me posicionar nessa situação? O que o Senhor quer que eu faça? Nós vemos Gideão fazer exatamente o que o Senhor pediu. Vai lá, faz a sua adoração, o seu sacrifício, quebra os altares, faça tudo do jeito que tem que ser feito. Por mais que ele estivesse com medo da ação dos outros, de tudo, Deus estava olhando lá para depois. O que ele ia fazer? Deus tem algo grande para fazer. Meu irmão, eu tenho muita certeza disso. Que Deus tem algo muito grande para fazer através de nós aqui. Nós, igreja aqui local. Deus tem algo muito grande para fazer através de nós. Mas nós precisamos despertar. E é rápido. Deus tem falado com várias pessoas aqui. Deus tem dado sonho, Deus tem direcionado, Deus tem falado. Mas nós temos que amadurecer e agir. Com essa mesma coragem, Gideão, vai lá e liberta meu povo. Essa mesma coragem que você tem de me questionar, vai lá e liberta o meu povo. Essa mesma coragem que você tem de falar mal das pessoas, vai lá e liberta meu povo. Essa mesma coragem que você tem de fazer tantas coisas, faça alguma coisa que tem que ser feita de verdade. Lute as minhas guerras. Então, com seus olhos fechados aí, fale com o Senhor. Vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, ô Pai, eu quero te pedir hoje, Senhor, em primeiro lugar na minha vida, Deus. Ô Senhor, me deixa lutar as suas guerras, não as minhas. Deus, me mostre, Deus, o que eu tenho que fazer, me direcione, papai. Papai, o Senhor já tem mostrado os altares, Deus, para nós. O Senhor já tem mostrado, Deus, o que precisa ser derrubado. Já está claro, Deus, já está diante dos nossos olhos, Senhor. Deus, nós não podemos ser esse povo escondido em cavernas, Deus, não. Nós estamos na terra que mana leite e mel, Senhor. Nós estamos debaixo das suas promessas, Deus. Não podemos ser covardes, papai. Não podemos estar nos escondendo, Senhor. Não, não mais. Oh, Deus, eu te peço, Deus, que essa noite, Deus, estejamos aqui para despertar, Deus, para ligar uma chave aqui, Deus, em nós, para abrir os nossos olhos espirituais e perceber quais são as suas guerras, papai. Assim eu te peço por cada um que está aqui, Deus, o Senhor que tem o controle de tudo, Deus, o Senhor que está acima de tudo, Deus, e se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui refletindo juntos nessa palavra, Deus, ô Pai, eu sei que tem algo do Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, Deus. Ô Pai, então no nome de Jesus eu te peço, abra os nossos olhos, papai. Deus, que nada, Deus, que eu tenha dito aqui, Deus, seja de guerras minhas, ô Pai, mas que seja do Teu Espírito, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, por favor, Deus. Abra os nossos olhos, Deus, mostra o Teu poder, Pai. Mostra que Tu és o mesmo, Senhor. Mostra, Deus, que é o Senhor que quebra, é o Senhor que constrói. Mostra, Deus, esse poder, Deus.
Mostra a tua glória para nós, Deus. Mostra a tua glória para nós. Espírito Santo de Deus, peço isso, Deus. Mostra a tua glória. Aí nesse momento eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Meus irmãos, ouça o que Deus tem falado para você. Ouça, porque Deus tem falado. Nós somos um corpo, é o que eu falei. Nós não podemos direcionar toda a nossa expectativa a uma pessoa só. Nós somos um corpo. Nós temos funções dentro desse corpo. Se a minha mão não está fazendo a função dela, a minha cabeça não vai conseguir ocupar o lugar dela. Eu preciso, se eu sou mão, eu preciso ser mão. Eu preciso fazer as coisas de mão. Entende o que eu quero dizer, meu irmão? Se eu sou pé, eu preciso fazer as coisas de pé. Se eu não estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, o corpo todo sente. A igreja toda perde. Sabe o que é ruim quando a igreja perde? Almas estão se perdendo. Porque não é sobre nós. Quando a igreja está fraca, como que uma igreja fraca vai chamar alguém lá de fora? Como que uma igreja doente vai receber os doentes? Como que uma igreja que não é liberta vai libertar? Eu sou a igreja do Senhor. Eu preciso estar pronto. Você precisa estar pronto. Precisamos de maturidade, meu irmão. Precisamos acender o nosso olhar, porque não tem tempo para ficar perdendo tempo. Quanto mais tempo a gente perde, mais almas estão indo para o inferno. E a culpa é nossa. Porque nós fomos chamados para libertar. Nós fomos chamados para curar. Nós fomos chamados. Somos nós que fomos chamados. Se eu estou perdendo tempo com as minhas limitações, com as minhas guerras, com a minha meninice, com as minhas coisinhas tão pequenas, é o reino que está perdendo. Porque eu sou igreja. Sabe o que é pior? De todas essas coisas, Deus nos pedirá conta. Isso tinha que nos causar temor. Eu tinha que olhar para a minha meninice e falar, de tudo isso, Deus vai me pedir contas. Deus vai chegar em mim e falar, ei, cadê as almas? Ei, Reginaldo, cadê as pessoas que você tinha que levar até mim? Ah, você estava ocupadinho com as suas guerras, né? Ah, lembrei. Eu não quero ouvir do Senhor, afasta de mim, você maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Eu não quero. Eu não quero. E eu vou lutar para eu não ser essa pessoa. E eu quero te convidar, como igreja do Senhor, a lutar junto comigo. Nós precisamos ser os benditos do meu Pai. Possuam um reino que foi preparado para vós. Eu preciso ouvir isso naquele grande dia. Eu preciso ver Deus olhando para mim e falar, que orgulho de você, meu filho. Que orgulho. Meu irmão, não tenha medo de falar o que Deus está colocando no seu coração. Ah, eu vou ficar igual o Gideão, com medo das famílias. Não tenha medo, meu irmão. Todos os profetas do Senhor foram perseguidos por causa da palavra do Senhor. Se Deus está colocando na tua boca, meu irmão, fale, não prenda, não guarde. Porque Deus está se manifestando a você para a edificação da igreja. A igreja como um todo. Eu queria te convidar, meu irmão, a nós adorarmos ao Senhor neste momento. Amém? Nós vamos cantar aqui agora uma canção. E eu queria que você adorasse a Deus. Adore, simplesmente adore a Deus. Por quê? Foi assim que Gideão fez. Ele foi lá e prestou o culto para ele. Ele fez o holocausto para Deus. Ele apresentou tudo da forma que ele deveria fazer. E ele pegou o cajado e recebeu toda aquela oferta.
Então eu queria te convidar nesse momento a você adorar a Deus. E eu creio que Deus vai receber a sua adoração. E Deus vai falar o que Ele precisa falar. Então adore ao Senhor neste momento, meu irmão. Adore a Deus. A quem tenho